eu estou aqui para fazer alguns comentários sobre esta apresentação e talvez fortalecer alguns pontos que já foram mencionados. Quando observamos a história como conhecemos, podemos dizer que propriedade, liberdade e prosperidade crescem juntos e da mesma forma descem juntos. Assim está três conceitos, três fatos de propriedade, liberdade e prosperidade andam juntos na história. E a pergunta assim surge, por que tem estes inimigos da propriedade? O Samuel já mostrou para mais famoso de oposição contra a propriedade, quando nós temos ainda mais que nunca hoje em dia, temos tantos exemplos de diferentes países que têm a mesma etnia, a mesma língua, a mesma geografia, e porque mudam para mais liberdade, para a propriedade privada e outro ao contrário. E nós temos esta enorme discrepância entre estes dois países em termos da prosperidade. E também um ponto que sempre eu critico é quando se diz que a situação de um país depende da cultura. Veja a Coreia do Norte e Coreia do Sul. É uma cultura tradicional de milhares de anos e uma homogeneidade da população, muito mais que foi o caso na Alemanha, por exemplo. Porque é possível que um toma este caminho e outro caminho, porque esta situação que temos de lamentar e porque alguns países, entre eles o Brasil, que tem toda a potencialidade e não parece que chega esta prosperidade geral. Claro, prosperidade pontual sempre existia na história. O rei, a nobreza, certos grupos de administração sempre eram ricos no passado em várias culturas, mas claramente esta forma não é nosso ideal. Nosso ideal é a prosperidade geral. E esta prosperidade geral chegou com o capitalismo moderno. E a pergunta agora é que é realmente o conteúdo deste capitalismo moderno e por que ainda tem tantos inimigos contra este sistema que trazia tanta prosperidade e não só este sentido de prosperidade material, mas coisas como saúde, como educação, fortemente tem correlações e, na verdade, uma causalidade entre capitalismos e este tipo de prosperidade ampla. E o ponto é que para entender estruturas
do conceito de propriedade jurídica e de liberdade filosófica. Se ficarmos nesta área, nunca chegamos a uma clara posição. Começamos com a propriedade. Quem é no capitalismo? Economia ampla de mercado, de livre escolha. Quem é o dono de um restaurante? Claro, temos esta legislação e este documento. Mas não é o ponto econômico. Do ponto econômico, o dono de um restaurante, como exemplo, são os clientes. Se os clientes não vão ir, esta propriedade desaparece. O cliente, o consumidor, é esta figura que tem poder na economia. Porque em qualquer seleção de escolha que nós fazemos, se uma empresa se torna super importante em termos de lucro, é um sinal de que nós escolhemos. A fonte do lucro de uma empresa são os clientes. Assim, o ponto central para nos acertar este sistema de propriedade é via a economia, via o cliente, consumidor. O consumidor busca sua satisfação, mas esta satisfação é relacionada com a escassez. Mas que é escassez neste sentido? E agora, outro ponto, escassez em geral não existe. Escassez sempre é uma coisa situacional. O valor de água muda drasticamente durante o dia para a pessoa. Ou quase vamos imaginar uma corrida maratona no deserto, e no final fica pirâmide, lugar onde tem água e não muda situacional, mas também pessoal. Eu, na minha idade, tenho quase valores subjetivos, muitas formas bem diferentes como um jovem que sistema pessoal. Assim muda comigo. Eu não posso mesmo dizer, para mim, tem esta escassez. Porque escassez é situacional e muda com as circunstâncias. Agora chega um ponto de importância, porque tem esta coisa situacional, esta coisa individual, temos uma imensa dinâmica. E quase quando se olha o conceito do Estado, é estagnação, é manter, o Estado quer manter, uma lei quer manter. Uma lei diz assim, é fixado. É totalmente diferente de nossa coisa situacional da nossa vida. É quase inumano ter uma lei ou ter um Estado. Assim, o ponto é de chegar a esta visão econômica sobre estes assuntos. E quando pensamos também
qué esta resistencia? ¿Por qué esta falta de insight? Llegamos a un punto de realizar que algunos grandes filósofos, Aristóteles, Platón, los grandes gregos, falaron ruim, falso sobre a economia. Existiam muitos insights nestes textos e ainda valem hoje, mas ler Aristóteles, Platão ainda pior, de perspectiva da economia teórica ou da escola austríaca, especificamente, é ruim. E agora, se olharmos o que temos da antiga grega, Roma, as nossas raízes culturais, nenhuma contribuição para a economia. Já pensou isso? Nenhum autor que falou claramente sobre a economia, com excelentes, brilhantes, falando sobre direitos, sobre propriedade. Muitos de nossos conceitos chegam da lei de Roma, destes pensadores. Mas se você pergunta o que é sobre economia, quase nada. E quando tem uma coisa ruim e falso. Agora ainda pior, agora quero explicar o que estamos nesta situação, porque acredito o problema é esclarecimento, é conhecimento, não é cultural, falta simplesmente de ser esclarecido. Adam Smith, seu grande livro do século XIX, mesmo ano como a Revolução Americana, assim quase agora liberdade econômica. Ele falou, ele entrou na armadilha aristoteliana, pensando que tem valores objetivos. Ele publicou seu Wealth of Nations, a riqueza das nações, começando com bobagem, que hoje sabemos, no mínimo desde 1870, com a obra de Lenin e muitas outras, que era totalmente errado. E Marx foi o imitador deste cara, Adam Smith. Adam Smith pensou, ok, como Aristóteles, ele tem esses pensamentos de Aristóteles. Troca são de equivalentes. Precisa ser justo a troca. Mas só um segundo de pensar se são equivalentes que trocamos. Por que vou trocar? Trocou a mesma coisa com o outro. Nonsense. O ponto é que a troca cada um ganha, cada um tem lucro por este trocamos. E por este surgiu a divisão de trabalho. Assim, Smith começou a dizer que é dentro deste produto que faz equivalência. Mas dentro de produtos, dentro, intrínseco, não tem nada. Só nós, individuais, que valorizam. E nós sabemos, tem pessoas que odeiam o peixe. E outras pessoas que gostam, etc. Você pode continuar. Assim como pode ser dentro dos produtos o valor intrínseco. Como
falei que muda cotidianamente. E amanhã você tem outra forma de valor, você atribui outras coisas, para outras coisas valores. Quero café. À noite eu nunca como. Assim, se muda durante o dia. Resulta esta ideia de equivalência chega o grande problema e Marx quebrou sua cabeça. Quando você começa assim, por isso que o amigo errado nunca sai do erro. De onde chega o lucro? Quando são equivalências que trocamos. E agora chegam lucros. Liberamente você busca e você chega rapidinho à ideia de exploração. Porque é outro. Mas se você uma vez percebe que trocamos não equivalentes, trocamos porque cada um ganha mais que o outro. E isso, no meu exemplo, sempre foi, mesmo que você pode observar, você dá R$5 em moedinhas numa loja e diz, me pode trocar para uma nota. Claramente 5 a 5. Mas não são equivalentes que trocamos. Mesmo em números são os mesmos. O ponto é que meu carteira é cheia de moedas, é pesado, e a loja querem moedinhas para ver troca. Assim mesmo assim tem não equivalências. Você faz matematicamente, você troca R$5 por R$5. Mas você troca moedas para você, toma espaço e na loja são felizes que tem pequenas moedas para ser ter o troco. E assim se continua em todos os aspectos que, no final, é o lucro que surge como sinal que esta empresa faz satisfação para seus clientes. E quando olhamos mais profundamente, tem um outro ponto. Você sabe que você tem uma casa. Para esta casa você precisa ter um expert que valoriza. Agora, de onde toma este expert os valores, os números? Subi no mercado. E no mercado, sem mercado, ele não tem sistema de valorização. Puramente, vamos dizer, de arquitetura, de uso de energia, de todos os aspectos de madeira, de outro material de calcula, não faz sentido. Você pode fazer o melhor hotel do mundo na Pampa, longe da civilização, mesmo material, mesmo beleza, uma cor brilhante, mas tem valor? Não tem valor. Não tem clientes, não tem consumidores. Assim, se andamos ainda mais um passo, existe também na escola austríaca a lei de imputação. De onde vem o valor de um bem de produção? Aqui também se pensa bem de produção, esta máquina, tem critérios objetivos para valorizar esta máquina.
ma se il mercato non sei un mondo è come si può pensare. E io sperimentai ainda a mudanza dinamica di vinil para CD, disco compacto e CD para que hoje tem. Isso imagina, durante esta fase de mudança, você constrói uma melhor empresa que produz vinil, disco. O consumidor mudou, esta fábrica não vale mais. Eu me lembro, se li na prensa neste tempo, quando se terminou com CDs, com disco compactos, que existiam novas fábricas que desapareceram. Né? Assim também, onde dizemos que o valor objetivo no mínimo produtos, na produção deste investimento, temos objetividade. Também não temos. Não? Assim, todo este processo que foi há 155 anos, sabemos, este insight. Imagina-se, nós temos mais de 2.000 anos de cultura na mente, mais vivos os egípcios, etc., e os gregos. Somos 155 anos onde sabemos como a economia realmente funciona. E este também dá este insight, este sentido de falar do valor, sem pensar que tudo acontece na marginalismo. Nós não temos a capacidade, por exemplo, se foi chamado uma coisa paradoxa, que o valor de água, que é imenso para a nossa vida, o ponto, não vejo quando é, que dando benefício e tão barato. E um produto de luxo, como falamos, diamantes, é relativamente caro. E isso depende simplesmente da situação da escassez, mas da escassez marginal. Como o meu exemplo do deserto, onde a água vale sem pagar, você pagaria com todo o dinheiro que você tem. Assim, temos este ponto de escassez, que não é uma escassez estática. Assim, o ponto que é tão importante, acho que contribui à visão de escola austríaca, e observar e entender o dinamismo. E tudo o que o governo faz é ao contrário, que se chama política de estabilização, por exemplo, este controle. Tudo é quase suprimir esta dinâmica. E se pode observar e como abrir uma panela e surge a liberdade e surge a prosperidade. Foi apresentado a política de Mao Tse-tung, o grande fome, a política de Stalin na União Soviética da Ucrânia, grande fome, grande desastre. E olhamos que aconteceu na China,
com todos os problemas que hay. Nós simplesmente abrir. E surge um dinamismo. Em vez de fechar, maneira fechada, depressão, né? Com toda a força explosiva que é dentro. E quando tomamos um exemplo mais atual, os tempos quando eu visitei a Argentina, sempre notei que a microeconomia, os fundamentos micro, como pessoas atuam nos restaurantes, pequenas lojas, etc. Aluguel, construir casas, super bom, não diferença. Mas a macroeconomia foi ruim. Tá? E produziu perda de prosperidade. E o que se precisa fazer? O Brasil podia fazer hoje até amanhã, simplesmente liberar. O Estado tirar o seu mão sobre toda nossa existência econômica, para a economia. Algumas outras áreas de para a prosperidade, para o consumo, para o bens. Assim, quase nós não precisamos criar nesse sentido, não precisamos fazer. Eu sou da Alemanha e quando cheguei no Brasil, notei este primeiro dia que no Brasil tem fortes leis, fortes instituições, fortes organizações, forte controle. Muito mais que nos podem manter desta regulação, etc. Por qualquer coisa se precisava um documento, uma coisa assim, para o estrangeiro, uma confusão total. Assim, o Brasil sofre de uma forma que estes países, em outras partes do mundo, onde quase o Estado ainda não existe, e se fala do nation building, né? Criação da nação. O Brasil é uma nação mais definida que existe. Todo o Brasil não precisa mais de instituições. Os instituições são grandes demais, mas como o Supremo, né? Onde tem demais poder entre as instituições, né? Especificamente da justiça. Quem é o suprimido? Quem é seu ponto? Quem precisamos liberar? E a resposta, observando a história, observando o surgimento do capitalismo e o consumidor, liberar o consumidor. Por exemplo, para mim foi um choque. Quando cheguei no Brasil, disse, que livro está aqui? Vai para restaurante, você compra uma Coca-Cola, que tem livros, ele tem diferentes livros. Olha o livro, defesa do consumidor. Defesa do consumidor. Quem precisa defender? Precisa o governo que me defenda contra a pessoa que está corrida. Que loucura! Este não existe em nenhum outro país. Todos os países que visitei, nunca vi uma coisa assim. E já esta palavra, defesa, né? O produtor é seu inimigo. É o Estado.
de frente isso. Assim é o ponto, assim, para terminar, e dar um ponto de foco neste sentido, não precisamos fazer muito no Brasil, não precisamos esta expulsão, esta instituição. Temos demais. Nós precisamos simplesmente da liberdade ao consumidor, da perspectiva da economia, né? Da prosperidade. Tem outras áreas que não vou entrar, isto é um pouco mais difícil, mas se falarmos da prosperidade, a área do economista, e hoje se fala muito de empowerment, né? Empowerment. Nós precisamos empower este tipo, né? esta minoridade, esta empowerment. Não. Nós precisamos liberdade de cada que pode seguir seu caminho, e isto dá a dinâmica, e quando liberamos esta parte, os empreendedores chegam automaticamente. Também não precisamos fortalecer o empreendedorismo e todas essas coisas, porque que vale o empreendedorismo se não temos liberdade do consumidor? E assim o caminho de prosperidade é claro, mas nós temos muitos inimigos, e estes inimigos, na minha observação, não são inimigos que mal, mas por causa de ignorância. E isto é nossa tarefa, uma tarefa mundial, e mesmo onde você tem esta cultura, por exemplo, talvez o maior realização de que estou falando era os Estados Unidos. Mas mesmo nos Estados Unidos temos esta contracultura, né? Assim, isto também para o Brasil precisamos andar allá, e outros países conservadores precisam se levantar e dizer stop. Quando outro nós tínhamos que nos trazia esta prosperidade. Muito obrigado.